abram suas Bíblias em Tiago, capítulo 1. Faremos a leitura do verso 16 até o verso de número 18. A carta, a epístola de Tiago, capítulo 1, para a leitura do verso 16 até o verso de número 18. A palavra do nosso Deus, que é viva, que é verdadeira, nos diz assim: não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Até aqui, palavra do nosso Deus, que Ele nos abençoe e fortaleça nesta noite para a honra, glória e louvor do seu nome. No filme Deus Não Está Morto, dois homens cristãos, servos de Deus, que trabalhavam na obra, exercendo um cargo de liderança, por vezes se encontravam em situações de dificuldade, em situações de debilidade, de perseguição, e mesmo diante desses acontecimentos, eles se achegavam um para o outro e tinham uma frase em comum: Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Mesmo na adversidade, mesmo na luta, mesmo na perseguição, eles então se voltavam um para o outro e se ajudavam diante das dificuldades, dizendo que em todo tempo Deus é bom. E é interessante que esta porção da Escritura que lemos hoje, Tiago está falando acerca da bondade de Deus. Tiago então escreve esta carta, datada em meados dos anos 40, a um grupo de judeus cristãos que estão dispersos pelo império. Isso fica claro porque Tiago faz muita alusão ao Antigo Testamento. Tiago também faz uma referência à sinagoga, um lugar onde aquelas pessoas se reuniam domingo após domingo. Então é interessante nós pensarmos que judeus que antes entendiam o Antigo Testamento creram no Messias que veio, no Messias que oferece salvação gratuita àqueles que acreditam na sua pessoa. E é importante nós entendermos que tais vidas estavam dispersas por todo o império devido a uma grande perseguição. Pedro pegou a palavra de Deus, nós vemos isso lá em Atos capítulo 3. Depois daquele famoso sermão, muitas pessoas se chegam ao arrependimento, elas entendem quem são em Cristo Jesus e o quanto precisam de verdadeira conversão, de verdadeira transformação no Senhor. Só que é interessante nós pensarmos que na medida que nós assumimos um compromisso com Cristo, nós assumimos também uma luta contínua por portarmos o bom nome do nosso Senhor. E foi isso que aconteceu com aqueles irmãos. Depois de se converterem, depois da morte de Estevão, um homem de Deus, fiel, temente ao Senhor, uma grande perseguição surge em Jerusalém. Então, diante desse contexto, aqueles irmãos precisam fugir de suas casas, fugir de suas terras, saírem do seu ambiente de conforto, para que não fossem mortos, para que não fossem presos e inclusive chegassem a ver os seus próprios entes queridos sofrendo por causa da fé no Evangelho. Então Tiago, um pastor prático que entende esse contexto, ele enfatiza a fé prática. Aquele que entende a obra de Cristo, ele realiza a sua vida neste mundo de uma maneira prática. As verdades do Evangelho não são apenas questões tidas no intelecto, não. Isso então o conduz a uma vida constante, mesmo diante dos desafios. Eles, mesmo diante da luta, mesmo distantes de sua terra natal, mesmo diante das afrontas,
não podiam tirar de suas mentes, de seu coração, que Deus é bom. Entendendo então que aqueles amigos cristãos, bem como a igreja do primeiro século, precisavam pensar constantemente na bondade de Deus, mesmo diante do desafio. O tema que pensaremos nesta noite é: Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom, amado irmão. Por isso, em primeiro lugar, tenha cuidado com o engano. Acompanhe comigo a leitura do verso 16. Deus é bom e por isso tenha cuidado com o engano. Verso 16 nos diz: não vos enganeis, meus amados irmãos. Veja como Tiago se volta à igreja perseguida com um tom de exortação, mas também com um tom de amorosidade. Ele é pastor, ele conhece a luta, a dificuldade daqueles irmãos. Então, na medida que ele exorta, ele também deixa uma palavra de incentivo. Vocês são amados por mim, vocês fazem parte do mesmo grupo de santos, de salvos. Mas vejam, não vos enganeis. Há uma exortação antes desta aqui palavra de incentivo. Nos versos anteriores, Tiago já havia dito para aqueles irmãos, para eles refletirem no ser de Deus. Deus não pode ser tentado pelo mal. Deus não pode de forma alguma nos tentar. Tiago está dizendo que cada um é tentado pela sua própria cobiça. E esta, quando dá a luz, esta, uma vez concebida, dá luz ao pecado, a ideia de engravidar. Então Tiago, antes de chegar aqui, ele está falando que Deus jamais tenta o seu povo. Deus antes é aquele que nos faz crescer nas verdades do Evangelho. Então a palavra aqui, para não vos enganeis, pode também ser traduzido como não sejam enganados. Então é muito comum em alguns momentos nós sermos tidos como pessoas que são tentadas por Deus, pensamentos, propostas do mundo. Então a igreja deve estar o quê? Em alerta dessa verdade. Ela não pode simplesmente vacilar com os enganos a respeito do ser de Deus. E quando nós pensamos nas belas doutrinas da teologia cristã, nós ficamos impressionados quando paramos para pensar na pessoa de Deus, nos seus atributos, ou seja, nas suas qualidades. O nosso Deus é amoroso, o nosso Deus é justo, o nosso Deus é santo, e na Escritura há um espaço, assim como nós vimos por vários textos hoje, sempre um destaque à bondade do nosso Deus, aquele que em todos os aspectos e de todos os modos é bom. Ele é a fonte de todo bem. Lá no Salmo 16, 106, verso 1, nós vemos: aleluia, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Em outro momento, o salmo inclusive que o nosso irmão leu: pois em ti está o manancial da vida, em tua luz vemos a luz. Salmo de número 36, versículo 9. Então nosso Deus, em toda a sua pessoa, em todas as suas palavras, em todas as suas obras, é bom. Salmo 145, 9. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Então a igreja de Cristo Jesus, ela deve ter em mente que Deus é o nosso sumo bem, de onde procedem os dons, de onde procedem as dádivas, e assim por diante. Lembre-se, ao ler a Escritura, ao caminhar na trajetória cristã, que o Senhor é bom em todo o tempo. E é interessante nós pensarmos, sabe por quê? A igreja a quem Tiago se refere perdeu sua casa, perdeu seu negócio, perdeu seu emprego, está sendo humilhada pelos seus familiares. É uma igreja que é alvo de rispidez no mercado, andando pela rua, fazendo suas atividades do dia a dia. Então, em algum momento eles poderiam
Se Deus é bom, por que eu perdi os meus bens? Se Deus realmente é bom, por que eu precisei fugir da minha terra natal? Se Deus realmente é bom, por que eu não posso mais andar na rua como anteriormente? Eu tenho sofrido afrontas. E Tiago, como pastor cuidadoso, amoroso, pastoreando o coração daquelas pessoas, ele enfatiza: não sejam enganados. Deus é bom. É isso que ele fala àqueles irmãos. Deus jamais nos tenta, Deus nos prova. E a provação é necessária, amados irmãos, para que a nossa formação espiritual seja fortalecida, para que nós sejamos lapidados diante da nossa falta de desejo em buscar o Senhor. Às vezes há algo no nosso caráter, como falta de fé, como falta de perseverança, como falta de confiança, como falta de pacificação diante da luta. Então Deus nos prova para que sejamos moldados. Satanás não. Satanás nos tenta para que sejamos mais fracos, para que caiamos em ruína e assim envergonhemos o nome do Evangelho. Pensar que Deus quer o mal para nós não é algo apenas do intelecto, algo que acontece na nossa mente, não. É uma questão mais profunda, é uma questão de fé e amor a Ele. Por isso nós não podemos ser enganados. Talvez você não diga com essas palavras: Deus é mau, mas tenha reclamado com frequência. Está ruim na família, está ruim no emprego, está ruim na vida, e não tem aquele momento de agradecimento ao Senhor. Será que você, durante essa semana, não reclamou por aquilo que você passou, por aquilo que você ouviu, pelas dificuldades que enfrentou? Talvez você não diga: Deus é mau, mas está sempre culpando ao Senhor pelos pecados cometidos, tentando justificar os pecados de forma racional, mesmo diante de um Deus que dá todas as armas para sermos vitoriosos contra o pecado. Amado irmão, devemos tomar cuidado. Sabe por quê? Porque Deus é bom. Então, nós sabemos que podemos ser enganados por algumas pessoas ao nosso redor. E quais são os inimigos que tentam nos enganar? O primeiro deles é Satanás. Quando nós vemos a palavra de Deus, e antes da queda, o que Satanás faz com Eva? Questiona a bondade de Deus. Satanás atacou o caráter de Deus e disse a Eva, lá em Gênesis 3:1, é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Eva, ao invés de fugir da tentação, ao invés de não dar vazão a Satanás, ela começa a estabelecer o quê? Um diálogo. Não foi assim que Deus disse. Deus disse, coma livremente de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do mal não comereis dela, nem tocareis. Então ela dá margem a Satanás lhe apresentar o quê? Uma tentação. E Satanás, sendo astuto, tenta mostrar que Deus é mau, privando Eva de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Astúcia, a enganação. Para o diabo, Deus não era bom e justo, porque se fosse, não restringiria Eva de comer do fruto que Deus havia proibido. E lá no versículo 3, verso 4, Satanás continua, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. É como se Satanás dissesse: se Deus é bom, por que Ele não te faz conhecer não apenas aquilo que é certo, mas também aquilo que é errado? Se Deus é bom, por que Ele te proíbe de comer desta árvore? Se Deus realmente é bom, por que Ele não deixa você conhecer as mesmas coisas que Ele? Então percebam, amados irmãos, que Satanás, ele oferece sempre uma tentativa para nós questionarmos a bondade de Deus. Havia uma enormidade de árvores frutíferas no jardim, mas aquela Deus havia proibido, porque isso traria a ruína do ser humano. Não é assim conosco?
Deus nos dá liberdade em Cristo. E nós temos liberdade para fazer inúmeras coisas: passear, viajar, nos reunir, fazer refeições, estar com os amigos, jogar futebol, se divertir. Tudo isso é bom, mas Satanás não. Ele quer colocar aquilo que é ruim e dizer: olha, Deus é bom, por que você não faz o que o mundo faz? Por que você não age como um pagão? É isso que nós vemos. Então, convencida pela lábia de Satanás, tanto Adão como Eva questionaram a bondade de Deus. E assim eles caíram comendo o fruto que lhes era proibido. Então a Bíblia, ela vai nos dizer que nós devemos nos preparar contra o ataque do inimigo. Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Lá em Efésios 6,11 complementa: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra a cilada do diabo. Então, amado irmão, fique atento. Satanás tentará questionar a bondade de Deus, para que a gente tente de todas as formas achar que Deus é mau, e Deus não é. Ele é a fonte do sumo bem. Não é à toa que a palavra diz que este mundo jaz no maligno, ou seja, está sendo determinado pelo curso do príncipe deste mundo. Os seus abortos, essas músicas de ambiente, uma terrível agenda antibíblica tenta nos impor que os pensamentos do príncipe deste mundo são bons. Seja a favor do casamento homoafetivo, não é isso que a gente escuta? Padrão contrário à criação de Deus. Seja a favor da pornografia, não se preserve santo. Não viva conforme o Evangelho. É isso que a gente escuta. Seja a favor do sexo antes do casamento. Então o jovem não é aquele que se preza esperando a pessoa correta. Não, você tem liberdade para fazer o que quiser com o seu corpo. Seu corpo, suas regras, é isso que eles dizem. Seja a favor do ateísmo. Que não é Deus, eles dizem, Deus não existe. Grandes países, amados irmãos, grandes conglomerados e grandes empresas têm labutado para dizer: Deus é mau. E nós, como igreja, precisamos estar atentos. Sabe por quê? Porque isso está impregnado nas novelas, nos filmes, nas músicas que nós escutamos, nas séries, nos comerciais e assim por diante. Então a igreja tem que estar o quê? Atenta. Sinal de alerta ligado, porque o nosso Deus é um Deus bom, e nós confiamos nessa verdade. O mundo afirma que aquilo que Deus exige é mal, e aquilo que é pecaminoso é bom. Logo, a criação, ela pode ser boa a parte da existência de Deus. Isso não é verdade, porque sem Deus nós não somos nada, porque sem Deus nós não podemos ter uma trajetória que glorifica o seu nome neste mundo. Mas, além de Satanás, há um inimigo que também precisa ser combatido: o mundo. O mundo, com o seu pensamento, com a sua filosofia, com os seus males, tenta nos impor que nós devemos aceitar o que desagrada a Deus. E nós vimos, o mundo jaz no quê? Maligno. Então é uma estrutura totalmente estabelecida para dar as costas a quem? Ao Senhor. Nós não podemos nos posicionar na escola dizendo que o Evangelho é a verdade. Por quê? É uma imposição que na escola não pode mais ensinar religião, exceto a religião que seja a favor daquilo que é pagão. Então nós vemos inclusão. Qual é o tipo de inclusão? Um tipo de inclusão que é contrário aos padrões bíblicos. Não há crente na inclusão. Não há uma inclusão referente a deficientes. Não. É somente uma amostra daquilo que desagrada a Deus. Por isso o mundo vai tentar nos influenciar, dizendo que Deus não é bom. E a igreja, então, ela se mantém alerta, ela se submete a Deus, para que ela não caia nas artimanhas de Satanás e do mundo. Mas além de Satanás, além do mundo, nós temos um inimigo
coração. O nosso coração, conforme a Escritura, é enganoso. O nosso coração, que pode ser tido como a fonte da vida, muitas vezes nos direciona ao quê? A questionar a bondade de Deus. Por que eu sofro tanto, né? Por que isso só acontece comigo? Porque depois que eu comecei a ir para a igreja, surgiram tantas dificuldades. Minha vida, né, se tornou um pouco mais caótica no meu ambiente de trabalho. É o nosso coração, irmãos, tentando nos separar da bondade de Deus. Por isso, nós não podemos ser enganados por Satanás, pelo mundo e pelo mal interior que está no nosso coração. O maior perigo diante dessa realidade é quando nós caímos no campo de Satanás, quando nós ouvimos as fascinações passageiras deste mundo e deixamos então a brecha para o nosso coração nos guiar. E quando a gente faz isso, a gente esquece de dizer que Deus é bom. Além de não sermos enganados, sabendo que Deus é bom, reconheça que Ele é a fonte de todo bem. Reconheça que Ele é a fonte de todo bem. O verso 17 começa dizendo: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Percebam, né, como esse versículo ele enfatiza a bondade de Deus. E é muito importante nós focarmos nesse versículo, porque aqui está a verdade teológica do texto. É o centro, é a ideia principal daquilo que o texto quer chamar a nossa atenção hoje. Pensem na bondade de Deus. É isso que o texto está nos dizendo. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são de onde? Lá do alto. Amado irmão, se Satanás é a personificação do mal, da malignidade, Deus é a personificação daquilo que é bom, da misericórdia, da graça, das bênçãos, de uma vida alegre, de uma vida constante, de uma vida que procede dele mesmo em contentamento. E como nós vemos isso? Quando Deus envia o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. Ele criou, ele foi bom ao criar, mas aquele homem que ouviu Satanás e pecou, agora tem o privilégio de se achegar a Deus. Deus é bom ao derramar o seu Espírito. Quando nós entendemos a verdade, não é porque a igreja em si consegue, entender a verdade do Evangelho, não. Nós temos o Espírito Santo que nos convence, que abre a nossa mente e coração para entendermos a maravilhosa verdade do Evangelho. As dádivas do Senhor, os dons procedem do nosso Deus. O nosso Deus é bom. Louvar a Deus quando tudo vai bem é uma coisa. Agora, quando tudo vai mal, você continua louvando a Deus? Você continua exaltando ao Senhor? Porque esse é o contexto daqueles irmãos: perseguição, prisão, escassez, medo, muitas vezes humilhação pública. Então Tiago, ele é preciso nas palavras, porque muitas vezes, quando tudo vai mal, é muito fácil reclamar, é muito fácil deixar de olhar todo o restante do que Deus tem feito por nós. E Satanás vai utilizar do nosso sofrimento para nos fazer tentar, para nos fazer questionar a bondade do nosso Deus, nos afastar do momento de louvor. Te louvarei, ó Deus, não importa a circunstância. Satanás é astuto. Por isso, lá em Tiago, capítulo 1, versículo 2, nós vemos: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passares por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ou seja, quem é aquele que é alegre na provação? Aquele que entende que mesmo diante da luta, Deus continua sendo bom, Deus continua sustentando, Deus continua dando fé, Deus continua dando perseverança, Deus continua dando sabedoria. Não é uma alegria por estar na provação,
mas é alegria em estar no Senhor, aquele que sustenta, aquele que conduz todas as coisas. Você é alegre na provação, você é contente no sentido de que Deus te sustenta e o louva independentemente da situação. Se Ele está permitindo você sofrer, Ele continua sendo bom. Isso não muda o caráter do nosso Deus. A palavra aqui para dádiva só ocorre em Filipenses capítulo 4, versículo 15. Quando Paulo diz aos irmãos de Filipos, se refere às ofertas. E assim Paulo diz que está em crédito com aqueles irmãos e eles estão em débito, eles estão em crédito para com Paulo e em débito para com o Senhor. Ou seja, dádiva é uma questão já positiva. E Paulo aqui diz que toda boa dádiva procede do nosso Senhor. Lá no capítulo 7 de Mateus, versículo 11, nós vemos: se vós que sois maus, sabeis fazer o quê? Dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste que está nos céus vos dará boas coisas quando vocês pedirem. Ou seja, nós pecadores queremos o melhor para aqueles que dependem de nós. Quanto mais o nosso Deus, o nosso sumo bem, quanto mais o nosso Senhor, que criou todas as coisas e bondosamente tem nos sustentado, nos abençoado, nos fortalecido. E é interessante, porque a gente se alegra quando vê em pessoas, aquelas pessoas que entendem, mesmo na luta, que Deus é bom. Teve um irmão de Deus no passado, conhecido como Policarpo de Esmirna, exatamente aquela Esmirna vista, aquela igreja do Apocalipse. Então, por causa da sua fé em Cristo, o imperador Trajano, no segundo século, ele perseguiu os cristãos. E os cristãos, quando presos, eles tinham que negar a sua fé, deixar de seguir ao Senhor Jesus. E este homem de Deus, ele precisou fugir, ficou foragido por muito tempo. Só que ele soube que alguns cristãos, onde ele era pastor em Esmirna, estavam sendo torturados, por não dizer onde ele estava. Então ele voluntariamente se apresenta diante das autoridades. E em certa feita, ele está diante de um procônsul, um líder da província, chamado Lúcio Quadros. E este homem diz: olha, ou você nega sua fé, amaldiçoa a Deus, deixe de servir a Cristo, ou você será morto numa fogueira. Você será morto numa fogueira. E aquele homem chamado Policarpo, ele diz: vivi 86 anos servindo ao Senhor, e Ele nenhum mal me fez. Como eu iria maldizer ao meu Deus que tanto me amou? Ele decidiu morrer na fogueira, mas jamais deixar de bendizer ao seu Deus. E sabe por que isso? Que Deus é bom, amado irmão. A expressão seguinte, todo dom perfeito, serve aqui para completar aquilo que foi dito. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do nosso Senhor. Então, que nós creiamos nessa verdade, que nós adoremos ao nosso Deus, porque Ele é perfeito, descrito como o Pai das luzes, em quem não há o quê? Variação, sombra de mudança. Então a primeira coisa que a gente pensa é que se os dons, se as dádivas descem dos céus, nosso Deus é exaltado, Ele está acima de nós, Ele é maravilhoso, mas mesmo sendo um Rei tão glorioso, tão magnífico, Ele nos abençoa, Ele nos faz colher das suas bondades no nosso dia a dia. Ou seja, quando você conquistar alguma coisa, um carro, uma casa, uma promoção no trabalho, uma aprovação na faculdade, a aprovação no concurso público, lembre-se, não foi a sua força, não foi a sua inteligência, não foram as portas que você abriu, tudo isso procede do
nosso Deus. Se você está servindo na igreja, tem disposição, tem amor à obra, tem exercido algum tipo de dom, não é porque isso parte de você, parte de mim, não. Deus nos escolhe, Deus nos transforma, Deus nos dá dons, e tudo isso para a glória do nosso Deus. Ao acordar, amado irmão, louve ao Senhor pelo dom da vida, por estar respirando, pelo sustento, pela salvação em Cristo Jesus. Ao dormir, bendiga ao Senhor, obrigado Deus, pelo dia, pelos livramentos, pelo trabalho, pela minha família, por me dar força, porque tudo isso vem das tuas mãos, e o Senhor é bom. Veja que o texto diz que o nosso Deus, Ele não tem variação ou sombra de mudança. A ideia aqui é de tempo, né? Então, com as fases da lua, do sol, a gente tem mais chuva, a gente tem mais vento, a gente tem a época de plantação, de colheita, e assim por diante. Nosso Deus não tem essa variação. Sabe aquele dia que você está bem, está tudo tranquilo, maravilhoso, né? Aquele dia agradável, contente, sorridente. Tem dia que a gente está assim, tem dia que a gente está chato, né? Meio ríspido, meio estranho. Tem dia que a gente, para ler a palavra de Deus, para orar, é a coisa mais deliciosa do mundo. Ô Senhor, obrigado, né? Mais um dia na tua presença. Tem dia que a gente está o quê? Apático com as coisas espirituais. A gente sofre essas variações de humor, de desejos, de alegria. O nosso Deus permanece o mesmo. E por quê? Ele é bom, louvado seja o nome do Senhor. Além de não sermos enganados e sabemos que Deus é a fonte de toda bondade, sabendo que Deus é bom, em terceiro e último lugar, entenda a sua bondade expressa na salvação. Entenda a sua bondade expressa na salvação. O verso 18 diz: pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias do quê? Das suas criaturas. Você conhece uma pessoa indecisa? Aquela pessoa que toma uma decisão e aí, né, passou 5 minutos e volta atrás. Aquela pessoa que escolhe alguma coisa para comprar e logo se arrepende. É difícil lidar com pessoa assim. Tem, né, uma forma, uma dinâmica específica para lidar com aquela pessoa que está sempre indecisa. Nosso Deus não é assim, veja. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou. A ideia de querer aqui é algo determinado, é algo decidido. Ele disse que iria nos salvar, e isso foi implicado no decorrer da história, na nossa vida. Lembram? Ele não tem variação. Então, se Ele determina, Ele cumpre. E a expressão mais bela da bondade de Deus está no fato de que um dia nós fomos transformados. Ele nos gerou. A ideia aqui é de um novo nascimento. A ideia aqui é de dar a luz. Nós estávamos mortos, vivendo uma vida distante do Senhor, apáticos às coisas espirituais. E Deus, mediante a obra de Cristo, Ele transforma o nosso ser. Ele nos dá o quê? Um novo nascimento, uma nova maneira de enxergar o mundo. Você, amado irmão, é cuidado pelo Senhor. Você é amado de Deus, gente de quem Deus cuida. Pastor, Deus gasta tempo pensando em mim? Sim. Deus enviou o seu próprio Filho para morrer no meu e no seu lugar, e por isso nós devemos nos alegrar. Deus escolheu nos transformar, e Ele nos gerou, nos deu novo nascimento. Se lembra daquele episódio que Nicodemos visita o Senhor Jesus? Jesus fala: Nicodemos, é importante o quê? Nascer de novo. Conhecia as coisas de Deus apenas na letra, no intelecto. Não, é necessário arrependimento, porque a Escritura vem falando de quem? De mim. Então Jesus fala:
fala: quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Agora, como esse nascer de novo é possível? Ele nos gerou pela palavra do quê? Da verdade. Houve um tempo em que Deus, esse Deus bondoso, criador, mantenedor, amoroso, nos deu a oportunidade de ouvir o Evangelho, as boas novas da salvação, compreendendo que nós somos pecadores, nos fez entender que nós somos pecadores, de que Cristo é Senhor, que sem Ele o que nos espera é o inferno. Então nós cremos em Cristo, nós entregamos a nossa vida a Ele, não por obras praticadas, não, mas pelo lavar regenerador do Espírito, conforme diz 3,5, nós fomos transformados. E até eu dizer sim, eu creio em Cristo, é uma obra do Espírito no nosso coração. Tudo isso como uma amostra da graça de Deus sobre nós. Por isso, meu amado irmão, já agradeceu a Deus por ser salvo hoje? Já louvou ao Senhor porque você é nova criatura? Porque Deus tem te dado essa nova disposição para as coisas espirituais. Porque Deus, mesmo diante da sua luta hoje, não sei o que você passou, dispôs o seu coração para estar aqui. Você já adorou a Deus por essa verdade? Você já adorou a Deus porque Ele mostrou as verdades do Evangelho para você? Em oração, em cânticos? Ou essas verdades já não queimam mais no seu coração? A ideia do amor em Cristo já não é uma verdade mais profunda, né? Não é uma coisa que me interessa tanto, irmãos. Nós devemos ser gratos, porque nós somos alvo da bondade de Deus. E a expressão máxima dessa bondade se encontra numa pessoa: Cristo Jesus, o nosso Salvador, aquele que nos ama tanto. Então, Ele nos gera pela palavra da verdade, que é o Evangelho. Como demonstrar uma gratidão a um Deus tão bom? Leia a palavra, meu amado irmão. Deus tem cuidado de você, Deus tem te fortalecido. Seja assíduo na sua vida devocional. Ah, pastor, mas é difícil. É difícil, amado irmão. Mas se Deus é bom, por que não mergulhar nesse oceano de bondade? Ah, pastor, mas a minha correria. Meu irmão, Deus nos fez mordomos do nosso tempo. Tem que ter tempo para Ele, porque Ele é bom. É Ele que nos sustenta. Ah, não tenho tempo, não sei o quê. Quando cai de cama, a primeira coisa que faz é o quê? Buscar Deus. Aí tem tempo para orar bastante, interceder pela doença, pela dificuldade. Tem tempo para ler a Bíblia. Tem tempo até para falar com os irmãos, Só 2 semanas sem falar, mas... Então, amado irmão, se volte à palavra da verdade, que te fez nascer de novo. Seja participativo dos trabalhos da igreja, reunião de oração, pequeno grupo, trabalho de visitação. Se disponha, a estar com as irmãs que precisam, aos irmãos necessitados, porque tudo isso é uma forma de nós nos fortalecermos na palavra da verdade, que nos trouxe um novo nascimento. Enfim, o texto termina dizendo: para que fôssemos como que primícias de suas criaturas. No antigo Israel, aquilo que era primeiro tinha que ser entregue ao Senhor. Primeiro da terra, primeiro do gado, os filhos eram consagrados ao Senhor. E a linguagem de Tiago aqui é a linguagem de que nós somos consagrados a Deus. Eu e você somos que como primícias. Nós somos consagrados ao Pai mediante a obra de quem? De Cristo Jesus. Por isso, seja grato a Deus, porque você pertence ao Senhor. Você é destacado como aqueles que fazem parte de uma grande multidão que estará com Cristo na eternidade, louvando e exaltando ao Senhor, porque Ele é bom. Porque Ele é bom, amado irmão. Se você está aqui nesta noite, não saia daqui sem glorificar a Deus,
sem exaltar o Senhor, sem expressar essa maravilhosa alegria do seu coração, de saber que Jesus é o Senhor da sua vida. Alegre-se na salvação. Você sabe que Deus cuida de você. Você sabe que Deus te ama, né? E tem te dado tudo que é necessário. Mas acima de tudo, alegre-se por saber que pertence a um povo escolhido, a um povo santo, a um povo que serve a Deus em espírito e em verdade. Lembre-se, mesmo diante da crise financeira, mesmo diante da crise familiar, mesmo diante dos problemas de saúde, mesmo diante das dificuldades no trabalho, Deus é bom. Dependa dele, louve a ele, se consagre a ele, porque ele é bom o tempo todo, e o tempo todo ele é bom. Concluindo, vimos nesta noite que Deus é bom, e por isso a gente tem que estar muito cuidado contra os enganadores. Satanás, o mundo e o nosso coração vão tentar nos enganar, tentar falar: olha, Deus não é tão bom assim. A gente coloca aí nessa luta, né? Será que ele é bom mesmo? Tomemos cuidado, amados irmãos. Além disso, vimos que nós devemos reconhecer que toda bondade provém do Senhor. Os nossos dons, as nossas habilidades, a nossa família, o nosso emprego, tudo isso vem das mãos de Deus. E por fim, nós não podemos sair daqui sem louvar o Senhor por um dia nos salvar, por um dia nos gerar pela palavra da verdade, nos dando um novo nascimento. Você, entregue-se a Cristo. Se você ainda não se consagrou a Ele, não creu nele como seu único e suficiente Salvador, hoje é o dia de dizer: eu aceito a Cristo e quero servir a este Deus, porque Ele é bom. Quero confessar os meus pecados, quero ter a certeza de que um dia estarei na glória, servindo ao Senhor, não por aquilo que eu fiz neste mundo, mas por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, morrendo em meu lugar, em lugar de pecadores, porque Deus é bom. Vamos, neste momento, passar para a ceia do Senhor, continuando então com essa gratidão àquele que tanto fez por nós.